Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast ABCD. E hoje o riso é o nosso guia. O riso mais um riso não é de qualquer forma, um riso com propósito. Um riso com alma e com histórias incríveis por trás. Nosso convidado de hoje é o professor Edinaldo Serenini, ou simplesmente Ed, artista circense, palhaço, ator e diretor do grupo Doutores em Cena. Ele tem uma trajetória marcada por mais de 15 anos, levando alegria a hospitais, eventos, escolas e comunidades. E é também professor de artes circenses no projeto Trilhas da Educação, da Rede Municipal de Ensino de Joinville. Edinaldo, é uma alegria te receber aqui no podcast, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, obrigado aí pelo convite e poder falar um pouquinho do nosso trabalho, isso é essencial. Obrigado mesmo, eu estou muito feliz aqui. Que bom. Começando, Edinaldo, acho que é uma pergunta que as pessoas podem querer saber por curiosidade, né? A gente sabe que o palhaço é um personagem que faz os outros rirem, mas o que faz você rir no dia a dia? Pois é, na nossa pesquisa há uma coisa que nos faz rir, mas a gente ao longo do caminho a gente entendeu que são as pessoas que nos fazem rir, né? As conexões, principalmente as pessoas experientes, mais velhas, né? As crianças vêm com cada brincadeira chave que você fala, bom, né? Mas acho que o que me faz rir são pessoas. E acho que é o que me motiva a trabalhar com o riso, né? São pessoas. Uhum. Mas no dia a dia, talvez por essa situação de palhaço, as pessoas meio que acham que você a todo momento é palhaço e dizem, conta uma piada aí, alguma coisa assim. Essa é uma brincadeira que todo mundo faz, né? O palhaço sabe contar piada, né? E a gente aprende ao longo do tempo que o palhaço ele é muito ruim de piada. Uhum. Na verdade, as nossas piadas são bem ruins, né? Quem é bom nisso é o comediante, é o cara do stand-up. O palhaço, ele é uma graça. Ele é a graça em movimento, né? Então a gente costuma brincar que ele é a poesia em ação. Uhum. Né? Então a gente tá sempre ali brincando, talvez a figura do palhaço já é engraçado, mas ele não sabe contar piada. Ele é muito ruim. Quando a gente conta uma mais ou menos que as pessoas aí falam, poxa, acho que eu acertei. Mas às vezes não. E quando a gente erra, é aí que é o nosso acerto. Porque aí a gente vem aquela parte, né, da brincadeira do palhaço ser ridículo ou não, mas é o nosso erro que é o nosso acerto. Sim. Então, muitas vezes a gente não sabe contar uma boa piada, mas a gente consegue, através só do caminhar, do andar, ou uma deformidade que às vezes o palhaço tem, um nariz maior, uma orelha, né, uma barriga, uma perna mais alta. Isso é a graça que é onde vem o riso das pessoas. E como começou a tua relação com o circo e como palhaço? Bom, eu trabalhei muitos anos da minha vida como gerente de uma concessionária Honda no interior do Paraná. Uhum. Eu sou VIP, né? Eu vim do interior do Paraná, né? Então... A Terra Vermelha, né? Terra Vermelha. E aí, a minha esposa, ela é bailarina clássica, né? Que legal. E durante muitos anos eu via ela chegando em casa, cansada do trabalho, mas com um brilho no olhar, um sorriso diferente. E eu trabalhava, eu ganhava bem, meus trabalhos sempre foram bem conectados, fazia um bom trabalho, mas eu chegava em casa, eu tinha uma estafa, não tinha uma alegria no que eu fazia. Uhum. E eu sempre procurava, falava, eu queria ter aquele brilho no olhar. Né? E eu perguntei para ela falava, eu faço o que eu gosto. Foi a resposta para mim, faço o que eu gosto. E aí, bem numa época eu participei de um congresso de missões, né? Na minha cidade, e eu fui convidado para fazer um teatro porque faltou uma pessoa, e de manhã a apresentação era no final da tarde, e eu consegui pegar toda a técnica e fazer no final da tarde. E aí a pessoa que me chamou disse, olha, eu acho que você tem o jeito pro negócio, procura se aprimorar. E aí eu sou um cara que eu gosto de esmiuçar o que eu aprendi na vida. Se você me der uma bala e falar, essa bala aqui ela é doce, eu vou procurar saber por que ela é doce, qual foi o produto que foi colocado ali e o que eu posso fazer para vender aquela bala com uma precisão melhor. E eu sou muito curioso. E aí eu fui fazer curso, eu fui me aprimorar, fazer curso técnico e no teatro, né? Comecei no teatro. Hoje eu sou professor de teatro também. Mas aí eu fiz um curso de clown. E o clown é o palhaço, né? O nome que se dá ao palhaço em inglês, né? Uhum. Cara, e quando eu fiz o curso de clown, foi paixão, foi amor, assim. Eu me apaixonei por aquele movimento, me apaixonei por aquele ser estranho, com o nariz vermelho, fazendo algum movimento simples, mas que arrancava da plateia um riso, que arrancava das pessoas uma mudança. E foi a chave que me pegou ali. Uhum. E logo depois da palhaçaria, durante aí 3 anos, eu
comecei com a palhaçaria e fiz o meu nome, né? A gente tem que criar um nome do palhaço. Criei meu nome, o nome era Chique Chique. E eu não sabia por que aquele nome, eu não gostava daquele nome, né? E aquele nome, ele foi depois virar uma coisa muito forte na minha vida, né? Eu fui procurar descobrir o que era o Chique Chique. Porque eu trabalhava num shopping atacado antes de ir para lá e eu andava assim muito bem arrumado, né? Então o shopping, as mulheres, todo mundo andava muito bem. Então eu quis colocar o nome chique, lembrando da beleza, né? Do algo chique, né? Bem arrumado e tal. Só que quando eu fui pesquisar no Google, o Chique Chique me remeteu à planta do Nordeste. E aí eu falei, agora eu vou pesquisar sobre ela. Te falei que eu sou curioso. E aí a planta do Nordeste, ela é uma planta que cresce no meio semiárido e, assim, nada como um açude ou como um rio ao lado, e ela cresce no meio do deserto, e a planta dela, os vaqueiros, quando estão no semiárido, se eles precisarem tomar uma água ou precisarem se refrescar novamente ou se nutrir, eles arrancam aquela planta, eles espremem ela e dela verte água. Não uma água pura, claro, mas é possível de matar a sede naquele momento. Então eu entendi o meu nome. Meu nome, ele era a sede de riso, de cura, de transformação no momento. Então eu adotei o nome. Quando eu adotei, eu coloquei diante do Senhor, diante de Deus, que era o nome que eu queria, e aí fluiu. E hoje eu vou nas escolas, as crianças, já olham onde eu passo, falam, o Chique Chique, é o palhaço. Então a gente é conhecido hoje pelo nome, por isso, né? E aí o circo depois veio de uma forma assim, como eu trabalhava muito com o palhaço, eu recebi um convite de um amigo lá em Toledo, no Paraná, para me passar uma temporada lá. E eu passei uma temporada com ele lá, na casa dele, né? Quase todo final de semana eu ia para casa, voltava, e ali eu aprendi todo o ofício do circo, a parte de ministrar as aulas, né? Coisas que a gente não faz, né? Até porque hoje a idade não permite, algum salto mortal, alguma coisa a gente não faz mais, mas a gente aprendeu todo o ofício. E aí a gente foi passando, chegou um momento que a gente falou, acho que a experiência que a gente tem de trabalho, eu acho que já é possível repassar esse trabalho, né? Dar aula, né? E é onde eu estou aqui hoje em Joinville dando aula nesse trabalho. Mas a sua lembrança de infância, assim, depois de um tempo você conseguiu resgatar, assim, poxa, desde o começo eu gostava de palhaço, eu ia no circo, você nunca teve esse contato? Cara, eu fui no circo, a primeira vez que eu fui no circo, eu fui com 6 anos de idade. E na época eu ainda usava o suspensóriozinho, aquela roupa bem das crianças antigas, assim, né? Eu fui sozinho, na minha cidade, é uma cidade muito pequena, né? Floraí, no interior de Paraná, é uma cidade bem pequena. E o circo foi lá e nós fomos assistir, fomos um pessoal conhecido, parente e tal. Minha mãe não foi, meu pai não foi. E teve um momento lá em que me chamaram se alguém queria dançar no palco. E eu fui, né, criança pequena, e imitei o Michael Jackson lá e fiz umas coisas, né. E a criança pequena, ela tem essa coisa de arrebatar o coração das pessoas, porque ele tem aquela graça. E vai, volta um, volta outro. Eu ganhei. E aí me deram uma champanhe, me deram bala. E quando eu ganhei, eu não quis mais assistir o final do espetáculo do circo. Eu parti correndo para casa, dizendo para minha mãe, eu ganhei. Mas assim, meus pais não tinham essa questão de entendimento do que era arte, do que era, né? Então, eu sei que de certa forma eles frustraram o meu sonho naquele momento, porque não deram muita atenção pro que eu fiz, né? Quando eu caí na escola, criança, já adolescente ali, eu fiz uma peça teatral que eu incluí 36 personagens na peça. Caramba. Todo mundo ganhou nota. Naquela época eu fui o aluno da turma, né? Porque consegui nota para todo mundo num trabalho que o professor teve. Foi ali que eu despertei para esse trabalho. Mas aí vem a seriedade das coisas da vida, né? Eu virei jogador de futebol, né? Aí eu depois veio o namoro, veio o casamento, veio filhos, e aquilo foi ficando como se incubado, sabe? E aí, no momento que eu disse para você, quando eu disse para a esposa, olha, eu quero esse brilho no olhar, é que eu consegui resgatar fazendo o curso. E aí o palhaço, ele remete a gente à infância novamente. Nos faz brincar com coisas que talvez no dia sério você não consegue. Então o palhaço faz a gente ser essa outra pessoa. Hoje eu posso dizer para você que eu sou um pai melhor, eu sou um filho melhor, eu sou um esposo melhor e sou um avô melhor. Porque hoje eu sou avô também, eu tenho 2 netas. Então hoje a gente pode brincar um pouco mais, eu consigo levar dentro da minha casa essa leveza da brincadeira do palhaço, sabe? Então eu voltei a ser essa criança. Você fala de formação, né, como ator. Muitos atores começaram no circo, é interessante isso, né? E vice-versa, né? E vice-versa. Mas a grande maioria é do circo, porque o circo, ele tem aquela coisa da gente precisa ganhar o público. O ator também.
mas o ator ele vem muito da formação mais séria, né? Então ele transmite aquilo. Já o do circo, ele tem aquela coisa de ser dinâmico, do improviso, né? Daquela coisa do inesperado, ou do tombo, mas se levantar e cair de novo e vai, né? Como um acrobata que caiu, mas ele precisa refazer o movimento. E o circo traz isso para nós, esse desafio. Então é por isso que os atores que saem do circo, né? Domingos Montanher, que já faleceu, foi um cara que foi descoberto como um galã já, bonito e tal, mas ele era artista de circo. Entendeu? Fez aqui em Joinville, inclusive, no Sesc, a apresentação. Isso. Então quando ele foi, né, fazer o trabalho dele na Globo e foi chamado, já foi para um teste pronto praticamente, porque ele já era um ator preparado, já de companhia teatral, já de companhia de circo, porque o circo faz isso, ele dinamiza o ator, né? Mas tem atores também que são da parte cênica, ator, e que depois vão pro circo e se dão muito bem, porque, cara, o circo tem uma energia diferente. Né? Tem aquela tônica que todo mundo fala que o ator ou o artista que beber da água que desce da lona do circo, ele se torna parte integrante do circo e nunca mais ele esquece aquilo. Eu já fiz isso. Foi muito amarga a água, foi horrível. Mas, cara, eu me tornei parte integrante disso e é gostoso. Daí tomou literalmente. Tomei literalmente, aquela água de barro, aquela água suja. Mas era como se falasse assim, eu preciso passar por esse momento, já que me disseram que é bom, eu preciso entender se isso é bom mesmo. E é porque eu sou arrebatado por isso, eu sou apaixonado pelo circo. E eu queria lhe perguntar, o pessoal você falou de formação circense, né? Estudar para isso. Daí a pessoa que está nos assistindo pensa assim, esse curso que ele fez é uma palhaçada, né? Mas eu queria que você explicasse assim, o que exatamente é um curso como esse, né? Assim, palhaço só pinta a cara e vai lá e faz. É o que todo mundo pensa, né? Eu vou comprar uma roupa de palhaço, né? Eu vou comprar um nariz e uma maquiagem e vou. E aí ele vai sem técnica nenhuma, né? E aí a gente despreza os palhaços Carequinha, Arrelia, que já morreram, o tanto de experiência de vida que eles tiveram para poder chegar ao palhaço que eles são, que foram, né? Então, por trás de um palhaço tem uma técnica muito grande. Você não pode ficar como um carro parado na avenida. Vai vir outro carro e vai bater, você vai causar um trânsito interrompido. Então, o palhaço ele tem que estar sempre se dinamizando. Mexer um copo aqui, ele tem que, faz parte da minha brincadeira. Se mexeu algo, saiu, aconteceu alguma coisa. Então, o palhaço ele tem essa coisa do radar ligado. Ele entrou, tudo acontece, né? Tem que estar preparado para tudo. Então, tem uma técnica por trás. Nosso curso que a gente tem com o grupo, eu faço 2 cursos por ano, não é? Para o grupo Doutores em Cena, em que a gente trabalha a formação deles do olhar do palhaço, a forma de se vestir, as maquiagens. Meu Deus, tem palhaço que veste uma maquiagem que a criança que está vendo, ou seja, o adulto, tem medo. Por quê? Porque ele está muito maquiado, uma coisa carregada demais. Precisa ser leve, precisa ser uma coisa que a criança porque a gente faz uma paródia no hospital do médico palhaço. E então a maquiagem e o figurino precisa ser algo leve, como se ele sentisse segurança quando o médico entra no quarto. E aí a gente entra com aquela maquiagem, aquela bocarra daquele tamanho, aquele monte de cor, a criança fica assustada. E é normal acontecer isso. Então a gente trabalha essa técnica para que o palhaço seja uma coisa bem leve. A gente sempre fala para eles, olha, o menos é mais, né? Tanto no figurino como na maquiagem e nas técnicas, né, de improvisação, de olhar, do jeito de fazer. Então, por trás de um palhaço, ainda que seja uma palhaçada, o curso é maravilhoso, a gente ri, a gente chora, se emociona. Cara, tem muita emoção, sabe assim? Tem pessoas que saem de lá agradecendo, dizendo assim, muito obrigado. Talvez não vai servir para minha área artística, mas para minha vida vai servir. Porque a gente faz eles entender que, como o palhaço tem o seu ridículo, né, da forma corporal, a roupa, as pessoas têm que se aceitar também. Então é uma forma da pessoa entender a aceitação também. Porque tem gente que não aceita que tem uma barriguinha, tem gente que não aceita que tem uma boca um pouco torta, ou porque tem uma voz fina, ou porque tem um sorriso, ou começa a entender que faz parte aquilo da vida dela. Porque quando chega alguém muito engraçado, com uma bocarra desse tamanho, talvez ele não goste, mas a gente gosta quando vê aquele sorriso dele, aquela alegria. Ou às vezes a gente gosta de ver alguém que é muito calmo também. Só que a própria pessoa às vezes não se aceita. Então o curso faz com que ele se aceite. Então é isso que a técnica do palhaço faz, né? Fora outras técnicas, claro que tem a respiração na hora de fazer o trabalho e tudo, mas são técnicas, né? Então a gente fala que, apesar de ser uma palhaçada, tem algo sério ali no meio.
O que mais te marcou nessa formação, ou que de repente te surpreendeu assim, nem imaginava que teria um conteúdo desse durante a formação para palhaço? Olha, o que mais me marcou talvez foi a seriedade, porque eu também fui com essa expectativa dizendo, como eu era ator, imaginei, vou fazer um curso de palhaço, né? Acho que não tá na minha pegada, né? Eu gosto mais do negócio, né? Um ator que faz a galera chorar, ou se emocionar, ou refletir sobre o que tá acontecendo. Palhaço, mas será que... A minha mulher falava assim, você vai dar muito certo, porque você adora fazer as piadinhas de última hora e por nada, né? Eu falei, mas isso aqui é no horário do churrasco, na brincadeira, né? E eu falei, vou fazer. Então, o que me surpreendeu foi isso, saber que tem uma seriedade por trás. E através dessa seriedade, a gente alcança o local do riso. Eu sempre falo para os meus palhaços, falo que nós somos agentes de transformação. Essa é a função do palhaço. Ele transformar o ambiente onde ele está. Então, a gente tem aquela função, principalmente o quarto de hospital, que é o nosso trabalho maior, né? A gente passa no quarto, atende o paciente e os acompanhantes que estão ali e segue o caminho. A gente transformou aquele ambiente por um momento. Então, o que mais me marcou foi isso, a transformação em mim, dizendo assim, se aceita do jeito que você é, se aceita nessa graça que você é, entende a sua identidade, porque hoje eu entendo. Hoje, para você ter uma ideia, eu acabei de sair agora há pouco de uma concessionária em que o cara falou, posso marcar o teu nome aqui? Eu vou te ligar, porque eu tô vendo um veículo para a gente comprar, para futuro. E ele disse assim, como é que eu marco o seu nome? Pode marcar, palhaço. Palhaço? Como assim? Eu falei, não, é a minha profissão. Ah, não, mas vai que a pessoa não gosta de chamar de palhaço, eu tô pensando aqui, né? Eu falei, não, eu amo quando me chamam de palhaço, mas eu amo muito mais quando as pessoas acreditam o valor que existe num palhaço, não como ao contrário, quando fazem aquela alusão dizendo assim, o Congresso Nacional está uma palhaçada, ou isso e aquilo, porque o que as pessoas não entendem é que por trás do ser palhaço tem uma técnica, não é aquilo que é apresentado lá, aquilo é outra coisa, é outros nomes que a gente poderia dar, né? Não palhaçada, né? Pergunta para uma criança o que ela acha de um palhaço, e aí você vai ter uma boa resposta. Porque as crianças são puras no que elas falam. Sim. São verdadeiras. E ia perguntar, você falou dos hospitais, né, e como se comportar dentro do hospital. Existe uma diferença daquele palhaço do picadeiro para esse palhaço que frequenta os hospitais, né? Existe, eles podem se confluir, eles podem se juntar, né? Eu às vezes levo para o hospital malabarismo. Não tem problema dentro de um quarto eu levar. Já não posso levar pirofagia, que é fogo. Sim. Né? Mas posso levar uma brincadeira que eu tenho de fantoches, né? Uma mágica, tranquilo. Mas o palhaço de hospital, ele é um pouquinho mais, ele tem que ter uma percepção maior sobre o que está acontecendo ali. Vou dar um exemplo, às vezes você está num quarto conversando com a criança, o papo está rolando, está muito legal, e adentro um enfermeiro com aquele carrinho vindo com uma possível medicação, uma injeção, medicação, um atendimento. Esse é o momento da gente sair. Esse não é o momento da gente ficar ali. Por quê? Porque precisa ter a atenção do medicamento, a atenção da enfermeira, e a criança fica um pouco tímida naquele momento. Então a gente precisa dar aquele tchau assim, olha, ei, estamos indo embora, um beijo, a gente passa daqui a pouco, agora você tem um atendimento, e a gente morre de medo sabe? A gente sai e eles adoram quando a gente faz essas brincadeiras, sabe? Então o palhaço de hospital, ele precisa ser um cara que tem que ter uma percepção e uma sensibilidade maior sobre o ambiente, né? Ele não pode chegar lá e fazer barulho. É um barulho comedido, é uma brincadeira. Só que a gente adora quando eles soltam aquelas gargalhadas, quando riem, mas às vezes tem momentos que é muito silencioso. Pra você ter uma ideia, tem movimentos que a gente faz num vidro do quarto que são bebês. E a gente não tem como entrar e falar com o bebê. Qual é a comunicação? Então a gente põe um dedoche, que é um brinquedinho no dedo, e a gente vai fazendo isso aqui e fazendo um instrumento musical. E brincando com o bebê, entendeu? Então é aquele momento da percepção de aquilo ali eu posso fazer com o bebê, não vou assustá-lo, mas não posso entrar no quarto e... que aí eu vou deixar a criança, né? Eu, em vez, vou deixar um trauma nela, né? Sim. Então o palhaço precisa ser perceptivo sobre isso. Isso é real. Você demonstra que o seu trabalho envolve também algo muito espiritual, né? Como é que consegue conciliar, como é que mistura essa questão de fé com a parte circense, com a parte cênica? Eu sou crente, né? Sou da Igreja Sena, Comunidade Evangélica Novo Amanhecer, aqui em Joinville. Há 20 anos já sou missionário, rodo Brasil e alguns lugares fazendo trabalho. E eu ouvia muita gente falar assim, tem um músico que ele é da igreja e ele é do meio secular. Aí eu dizia assim, mas como assim?
secular. Se o que ele faz aqui, ele faz lá fora, não é a mesma coisa, então existe uma máscara que ele utiliza, e aqui ele é uma máscara, ali ele é outra. O que eu tentei fazer no meu trabalho hoje? Tirar essa máscara. Então o que eu apresento dentro de uma igreja, dentro de uma casa de repouso, uma casa-lar e o hospital, e a apresentação espetáculo, é a mesma coisa. Eu utilizo linguagens diferentes às vezes. Por quê? Eu te falei, o palhaço do hospital tem que ser perceptivo, então é uma coisa mais leve. Lá fora eu posso ter que ser mais expansivo, porque é macro, né? Não é micro, né? É como a gente tem um dos teatros que eu amo, que é o Teatro Lambi-Lambi, né? O Teatro Lambi-Lambi é aquela caixinha onde você só olha, ouve. Ele é um teatro intimista, que a gente chama, né? Eu sou apaixonado por esse tipo de teatro, né? Só que aquele momento é teu, a emoção é só tua, você que está assistindo. No caso de um espetáculo macro, são várias pessoas. Então, o meu linguajar tem que chegar no coração deles sem feri-los. O meu linguajar tem que chegar no coração das crianças e agradá-los e não feri-los e machucá-los, né? Durante muito tempo a gente viu algumas piadas e brincadeiras que feriam as pessoas, né? E isso tem que ser, aos poucos, tem que mudar. Então hoje a gente tem que ser muito inteligente nas brincadeiras que vai fazer, por isso é que tem que estudar muito. Por isso é que tem que ser perceptivo no que vai fazer, né? E eu não estou nem falando sobre, às vezes, uma declaração quanto uma linha disso, uma linha daquilo, não. Se o seu trabalho ele é bom, ele é agradável, ele tem boas palavras, você pode atuar em qualquer meio. Eu posso estar dentro da igreja, eu posso estar fora, ele vai ser o mesmo. É claro que lá na espiritualidade que a gente fala dentro da igreja, ou num lugar mais, né? É claro que a gente vai ter um tempo em que a gente vai dizer para as pessoas assim, olha, existe algo maior do que isso que a gente está apresentando aqui, que é o Senhor. E lá fora, a gente às vezes não vai ter essa oportunidade, por quê? Porque eu tenho que respeitar as pessoas que estão lá fora. Porque às vezes tem pessoas que não são cristãs ou não, e elas precisam ter esse conhecimento por amor e não por imposição. Sim. Entendeu? Então é isso, mas o meu trabalho dentro e fora, ele é o mesmo, não muda. Eu não faço diferença, entendeu? Então eu consegui trazer isso para minha vida. Foi difícil, não foi fácil não. Demorei uns anos assim, sabe? Porque ficava aquele negócio, será que isso pode? Será que isso deve ou não? E isso só vem com a experiência. Só vem com a experiência de vida. E as igrejas, de uma forma geral, elas receberam bem ou algumas ainda não recebem? Algumas não recebem porque tem esse receio, não conhecem do trabalho, né? Precisam conhecer um pouco mais. Há uns 3, 4 anos atrás, uma das integrantes do meu grupo, ela era de uma outra denominação e ela queria adentrar o nosso grupo, fez o curso, apaixonou pelo curso e foi fazer o pedido para ele, para poder. E o presbítero que era da igreja me ligou, cara, e ele, não, porque ela não vai participar, porque a gente entende que isso não é de Deus e tal. E aí eu disse para ele, olha, você precisa conhecer o projeto. Antes de questionar e tal, conheça, né? E realmente, depois de um tempo que ele sentou para tomar um café com ela, e eu disse para ela, você vai obedecê-lo, se ele falar que não é para entrar, você não entra. Mas só que é o seguinte, ganha ele pelo coração. Diz para ele como é o projeto, faz ele visitar a gente com o hospital, faz ele conhecer. Tenho certeza que quando ele for, ele não vai botar restrição. Porque o nosso projeto, ele visa transformar o ambiente das pessoas e não o ambiente espiritual das pessoas. Mas o que eu carrego, ele vem da parte de Deus. Então, por isso é que é transformado. Então, quando ele foi, visitou, conheceu o nosso projeto, aí ele liberou ela. Então, tem restrição ainda, mas tem muitos pastores que me chamam nas igrejas para ministrar, para pregar na igreja de palhaço. E é muito engraçado, porque eu falo, poxa, eu acho que esses caras são tudo maluco, né? Porque me chamar para estar de palhaço ali. Mas como eu entendo a minha identidade, eu preciso passar para eles entender a minha também. Recentemente eu tive em uma igreja onde eu ministrei com a minha família. Minha esposa estava dançando, a minha filha estava dançando, o meu genro estava de palhaço e o meu filho estava dançando. E as minhas 2 netas juntas. Então, quer dizer, isso foi uma alegria, porque imagina toda a família estar ali. Então, eles entendem assim que, poxa, é isso que ele tem para acrescentar no nosso meio da igreja, né? É a graça, é a comédia. É que Deus não vai estar ali na família. Entendeu? Então, tem um trabalho sobre isso, tem, né? Mas a gente estuda muito, sabe, em casa, a gente ensaia, treina muito. Eu sou casado há 27 anos e há 27 anos a gente está junto construindo tudo isso. Então não foi de agora que a gente começou a construir todo esse projeto família, né? Claro, veio da minha esposa primeiro, que eu te falei, aquele brilho do olhar dela
hoje eu consigo olhar no meu trabalho. Hoje eu consigo ver, sabe, quando eu termino, eu falo, agora sim, agora valeu a pena. Quando eu vejo meus alunos fazendo um trabalho, representando aquilo, quando eu vejo os palhaços meus no hospital, porque nem sempre eu estou junto, às vezes eles estão sozinhos, né? E me mandam as fotos, me mandam as gravações, eu falo, poxa, tá valendo a pena, tá tendo o seu êxito, né? Eu costumo falar com algumas pessoas que têm as suas profissões, seus negócios e tal, e aí eu digo que às vezes a pessoa faz um vídeo, faz alguma propaganda, alguma coisa que diz assim, eu sou o melhor profissional, a minha empresa é a melhor profissional, porque a gente tem os certificados, a gente tem isso, aquilo. E eu costumo dizer assim que esse não é o caminho. O caminho é dizer, olha, a nossa empresa faz dessa forma, eu faço dessa forma, a nossa empresa faz assim e assim, e a pessoa que está assistindo, ela vai dizer, essa é a melhor empresa que existe, esse é o melhor profissional que existe. É isso aí. E eu acho que nesse sentido que você me conta, me parece ser assim, de onde que vem essa alegria que você tem? Aí você fala, não é dizendo assim, ó, você tem que ser assim, você tem que seguir o meu caminho que eu faço, porque daí você vai ser feliz. Não, não. A pessoa que tem que chegar, eu quero ser feliz que nem ele. É isso aí. E da onde que vem essa tua alegria? E aí você explica como é que é a sua vida e aí ele vai entender e não vai ser forçado, né? É isso aí. A gente, como é cristão, a gente tem um versículo que diz assim, que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, eu sei que tudo que eu tenho, tudo que eu faço e tudo que eu sou, veio dele. Então, se o Senhor não tivesse me dado isso, meu sopro de vida está aqui. Se ele falar que amanhã eu não estou mais aqui, é ele, entendeu? Então, ele conduz todas as coisas. Mas ele me ensinou a eu mudar isso através da minha casa, da minha família. Eu acredito tudo isso, a alegria que eu tenho, a minha família. Porque quando eu faço algo que a minha esposa se emociona e gosta, eu falo, tô no caminho. Quando eu faço algo que o meu filho fala, aí paizão, é isso aí, valeu. Quando a minha filha e minhas netas, vovô e tá ali junto, eu falo, acho que a gente tá fazendo o que é certo. Então, a alegria do Senhor, que é a nossa força, eu acho que vem daí. Essa alegria vem primeiro daí. Por isso que a gente consegue transportar para fora de uma forma mais... Falando em palhaço, sabe quem eu vi uma vez numa igreja evangélica, mas ele não tava de palhaço? Arlindo Barreto. Ele veio aqui em Joinville, um amigo meu me convidou, e eu fui lá assistir e nem sabia que ele existia, sabia o personagem que ele fazia, mas eu não sabia a história do que ele passou, né? E depois, com o tempo, muitos anos depois, agora, teve até o filme, né, que não usou o nome, né, mas contou a história da vida dele, que foi bem difícil, né? Todos nós, assim, todos os palhaços, ele tem uma história de superação de alguma coisa, né? Porque hoje trabalhar com arte não é fácil. Estamos vivendo tempos melhores, né? Melhores, mas nunca é fácil trabalhar com arte, porque a arte, ela demanda conceito, trabalho, tempo e demanda muito aceitação do povo, né? Da política, aceitação das pessoas, né? A minha mãe, durante muitos anos, ela falava assim pra mim, mas você trabalha com o quê, filho? Mãe, eu trabalho com palhaço. Ela, não, mas o que você trabalha mesmo? Porque eu sei que isso aí é um hobby, você gosta, mas era meu trabalho. Só que para ela, uma pessoa, né, de mais idades, ela entender que faltava isso, então era aquela coisa assim, ó, ela quer saber qual é o meu trabalho fixo, né? Se eu trabalho numa gerência de alguma coisa, ou se eu trabalho numa loja vendendo, ou eu sou um funcionário público, né? E eu nada contra quanto a isso, porque tem muita gente, eu sei de pessoas que, eu conheço uma mulher que ela vende pipoca e que ela é realizada nisso. Eu conheço uma mulher que ela é faxineira e ela fala pra mim assim que eu sou realizada no que eu faço, lá na escola que a gente trabalha. Então, eu estar na arte e ser realizado não é para todos mesmo. Não que nem todos podem, todos podem. Todos podem. Mas tem gente que vai ser feliz com algumas coisas diferentes. E é por isso que é legal a vida. Porque nem todo mundo, sabe, imagina se todo mundo fosse palhaço, né? Não daria. Mas assim, a arte faz isso com a gente. Possivelmente é feliz fazendo o que você fazia antes lá na concessionária, né? É isso aí. Então, assim, naquela época, era o que tinha, era o que a gente gostava, mas aí vai movendo algo, você vai começando a entender, pera lá, meu caminho é esse, eu nasci para isso ou não? Não, tem algo mais. Então cabe às pessoas procurar esse algo mais, entender, ó, eu acho que dá para esse caminho. Mas cara, é hora que eu descobri a área do palhaço, aí não teve mais chance, aí ficamos
pro palhaço mesmo. Sim. E fazer rir é legal, né, como palhaço, mas possivelmente algumas pessoas encontram alegria na concessionária, possibilitando, facilitando e orientando a pessoa a adquirir o seu veículo. É isso então, o sorriso também vem de outra forma. Mas eu queria que a gente voltasse a falar, porque você trabalhou, atuou, 15 anos no grupo que chamava Terapia da Alegria lá em Maringá. Depois você trouxe essa ideia para Joinville, essa experiência, e como que nasceu o Doutores em Cena? O Terapia foi pouco tempo, na verdade, não foi todo esse tempo, né? 15 anos que existe o Terapia, depois eu vim para cá. Hoje o Terapia está com 20 e poucos anos, está em 25. O Terapia da Alegria, ele é um projeto em Maringá, no Paraná, né? O Hudson, que é o líder lá, é um trabalho excepcional com palhaços, né, nos hospitais lá de Maringá. Eles já receberam um prêmio na cidade e tudo. Inclusive um dos professores, o Xande, ele foram para o Canadá uma vez palestrar lá, num encontro que tem mundial de palhaços lá. E a gente fez um trabalho excepcional onde eu aprendi tudo lá. Essa é a escola técnica que eu vim, né? É onde o Hudson sempre falava coisas muito simples para nós, mas que mudavam a chave da nossa vida para... Eu acho que tem mudado até hoje, né? Até hoje ecoa na gente o que ele fala, sabe? E quando eu cheguei em Joinville, eu disse, eu preciso fazer o trabalho, porque como eu mudei para cá, por um chamado do Senhor para cá, e a cidade da dança, até porque toda a minha família dança, acabei de falar, né? Então, assim, eles vieram para cá, meu filho participou do Bolshoi, foi aluno do Bolshoi durante 3 anos e meio, e aí ele acabou saindo e entrando para danças urbanas, que é o que ele faz até hoje. E aí, o Terapia, ele serviu para mim como base para tudo que eu tenho, porque todo o trabalho que eu via lá nas ruas, nos hospitais, né, nas igrejas, eu dizia assim, Deus, eu quero fazer algo nessa proporção. Eu sei que ele tem a identidade dele lá, mas ele me ensinou a ter a minha, então, né, eu sou grato ao Hudson por isso, porque ele me ensinou a ter a minha, e eu trazer essa identidade para Joinville, né? Então, quando eu cheguei em Joinville, eu disse, tem que fazer. No começo foi muito difícil, porque no começo a gente levantamos uns 5 jovens na nossa igreja lá e vamos começar. E a gente sempre espera que o jovem avance, né? Porque essa é a força, né? O jovem, né? Mas a gente se decepcionou um pouco porque não ia, parece que não fluía, né? E eu estava fazendo o meu trabalho, continuei fazendo trabalho de palhaço. Em 2017 eu consegui começar alguma coisa. Só que aí era sozinho, fazer alguns cursos em Joinville para outras igrejas, palestrei para alguns, né? Quando foi um pouco antes da pandemia, aí nós engrenamos e começamos o trabalho. Veio a pandemia, fomos obrigados a parar, né? Todo mundo, na verdade, né? Foi bem difícil para nós. Alguns trabalhos por vídeo, alguns trabalhos, né, por lei de incentivo à cultura, mas a grande maioria ficou parado. Não podia ir no hospital, não podia ter contato, né? Aí, passado um tempo, eu acabei mudando para Maringá de novo. Fiquei lá uma época onde meu irmão faleceu, fiquei cuidando da família lá. Retornei. Quando cheguei aqui, meu pastor me chamou e falou, agora vamos à obra. A pandemia foi um momento de reflexão. Foi um momento ótimo de reflexão. É claro que foi muito triste, foi um momento difícil para todos, né? Mas foi um momento ótimo de reflexão em todo o nosso trabalho, né? Entender o valor que ele tem, entender o quanto a gente tem que se cuidar, porque às vezes a gente ia para o hospital e a gente deixava dessa parte do cuidado para o palhaço. A gente também tem. Hoje o nosso grupo também tem esse cuidado com jaleco, lavar, limpar, não trazer bactéria, também não levar para o hospital, todo esse cuidado. Se naquele dia a pessoa que vai visitar não está bem, não pode ir, tá? Não estou legal, estou gripado, não pode ir, porque a gente acessa a ala onde as bactérias estão ali, principalmente alas oncológicas, onde precisa, né, cuidar totalmente com isso. E aí a gente começou o trabalho com alguns, e logo depois da pandemia, quando a gente começou, a gente foi crescendo. Há um ano que a gente estava com o trabalho, nós já estávamos com 65 voluntários. Caramba. Né? Há um sonho, há um desejo no nosso coração de que isso chegue a 150 voluntários e que eu possa acessar com todos esses grupos todos os hospitais de Joinville. Mas é muito difícil, não é fácil. Você conseguir controlar uma equipe aonde você às vezes não tem recurso financeiro para isso, porque são voluntários, né? Então por isso que a gente está trabalhando e tentando entrar no modo futuro de instituição, aonde a gente quer ter recursos para alguns palhaços poderem trabalhar dia a dia com isso, realmente trabalhar com essa área. Eu faço isso hoje,
mas eu queria refletir isso para todos os outros. Queria que eles tivessem essa oportunidade também de dizer, não, estou abandonando meu trabalho, eu estou indo para um trabalho agora, e remunerado para isso, sabe? E uma boa remuneração, assim como alguns grupos do Brasil, como os Doutores da Alegria, que é o grupo mais conhecido do Brasil assim como outros no país também são, através de leis de incentivo à cultura. Então, tudo que a gente está fazendo aqui alegra o nosso coração, mas é para um bem maior. Essa semana a gente perdeu uma das guerreiras que sempre luta pelo câncer, e eu até mandei um post no meu Insta, né, que é uma menina lá. Ela arrancou muitos risos da gente vários dias, e essa semana ela não resistiu e nos deixou. E esse trabalho vale a pena por isso, para relembrar esses momentos que valeu a pena estar com ela alguns momentos e arrancar um sorriso dela, e mudar o ambiente dela naquele momento, né? E o nosso também, porque a gente é muito mais transformado do que quem está lá no hospital. Qual que é o sentimento que você tem vendo aquele pequeno grupo de 5 pessoas crescendo, né, agora próximo de se tornar uma instituição e mais, né, seguindo, né, atuando, transformando os ambientes por onde vocês passam e mais que isso, né, transformando a vida das pessoas? Olha, vou começar dizendo sobre o que eu vejo hoje do grupo, né? Muitos deles, tem alguns deles que já não estão mais na palhaçaria, mas estão em outros trabalhos fluindo, porque a arte ela move o coração das pessoas. O cara que faz um teatro, que faz uma oratória, que faz um palhaço, que faz qualquer coisa na arte, desenvolve ele tanto que ele começa a poder falar melhor. Para qualquer profissão. Para qualquer profissão. Então isso é para a vida toda, né? Mas a minha alegria é saber que no começo se falava do Dr. Chique-Chique. Hoje não, hoje é dos doutores em cena. Hoje tem pessoas que eu vejo passando na rua e eles dizem assim, você é palhaço dos doutores em cena, né? Então quer dizer que a alegria de saber que estão vendo os outros palhaços está invadindo. Hoje eu tenho alguns trabalhos que eu já não preciso mais ir. Alguns dos grupos já estão indo, fazendo, né? Tem alguns que a gente ainda tem que estar junto e tal, mas é um começo. Mas a minha maior alegria é saber que daqueles 5 que estavam ali, já passaram pelo nosso grupo mais ou menos 150. Né? Entre pessoas que saíram, entraram, desses 150, todos eles deixaram muita saudade. Eu sinto saudade de todos eles ainda. Deixaram muitas alegrias, falaram coisas maravilhosas, fizeram coisas maravilhosas. E alguns estão fluindo nos seus trabalhos, mas deixaram um pouquinho deles aqui com a gente e levaram um pouquinho da gente com eles também. Então o grupo é para isso, é para transformar mesmo os ambientes. E se não transformar o nosso primeiramente, a gente não pode transformar os outros, né? É verdade. E dizem aqui, me passaram uma informação, queria que você confirmasse, que você costuma dizer que o palhaço é o ser humano no estado mais puro, vulnerável e verdadeiro. É verdade isso? É verdade. O que isso significa? Me perdoe os adultos, que a gente está falando aqui, os adultos vão ficar bravos, mas quando a gente vai ficando adulto, a gente fica um pouco emburrecido, né? Chateado porque não veio o dinheiro que queria, triste porque a mulher não deu aquele beijo que a gente queria naquela noite, bravo com isso. E a criança, ela é diferente. A criança, ela fica, você pode dar uma bronca nela, e se logo depois você falar, vamos brincar agora, ela brinca, como se nada tivesse acontecido. Porque está intrínseco nela um coração limpo, puro, verdadeiro e honesto. E quando a gente se torna palhaço, o palhaço ele se torna muito disso, puro, verdadeiro e honesto. Se dói, dói mesmo. Se dói, ele grita. Se chora, ele chora mesmo. Se ele fica bravo, ele fica, claro, dentro de um personagem, né? A gente sabe disso, mas é o mais vulnerável possível. Porque a gente utiliza de uma coisa chamada máscara, mas a máscara do palhaço ela é somente aqui no nariz, né? Ela é considerada a menor máscara do mundo, mas é a que mais revela. Então por isso que eu vejo que o palhaço é vulnerável por isso, porque é revelado o sentimento dele, mas ao mesmo tempo a vulnerabilidade dele atrai as pessoas. A gente faz isso com a sociedade. Quando a gente tem um político, né? Há muito tempo atrás era assim, quando aquele político só sofria ataque, o que a gente fazia? A gente se compadecia dele, porque falava, poxa, ele não abre a boca, ele tá quieto. E assim é com as pessoas, a gente vê que aquela pessoa mais humilde é aquela que necessita de carinho, de amor. Mas na política isso nem sempre é assim, né? É errado, mas no ser humano é. A gente sabe que aquele que precisa do apoio. E o palhaço é vulnerável por isso, porque ele é doce, ele é angelical, ele é tranquilo, porém ele é muito inteligente e sabe o que tem que fazer. E
não sei se só com o nariz já tem esse sentimento, mas a impressão que eu tenho é que quando tem maquiagem e tal, parece assim, não sou eu. Então eu posso me liberar, né? E quando tá sem nada, fica um pouquinho, então... Talvez iniciar uma atividade dessa forma faz a pessoa Isso é muito bom. Melhor, né? É como você... tem muita gente que fala, o cara vai jogar futebol, ele se transforma, né? Uhum. Claro, parece que ele botou ali a chuteira, a roupa, a armadura, até anda virou diferente. guerreiro, anda até, né, jogador caro, né? E assim é o palhaço também, né? Mas é claro que a maquiagem, figurino e a roupa instala no palhaço, a gente chama de o estado de prontidão, né? O estado do palhaço ser, né? E aí a gente toma outra proporção. E isso é muito bom, isso é muito massa. E o que você aprende com cada apresentação, seja no lar de idosos, seja para adultos, ou seja para as crianças nos hospitais? Cara, eu costumo dizer que o dia que eu não tiver mais os friozinhos na barriga, eu acho que eu posso parar. E hoje, quando eu vou entrar num quarto de hospital, eu ainda tenho frio na barriga. Quando eu aqui, antes da nossa entrevista, frio na barriga. Tão tranquilo pra gente fazer isso, mas ao mesmo tempo é frio na barriga. E eu falo que isso é a motivação que eu tenho ainda, né? Eu já apresentei para 5, 10, 15, 20 mil pessoas. Eu já apresentei para uma, ou seja, que é um quarto de hospital. Então, a quantidade, ela não muda a seriedade do nosso trabalho. É em nós que está o nosso trabalho, sabe? Às vezes a gente quer fazer algo para que os outros vejam. Mas e você? Tá vendo o que você faz? Você tá gostando do que você faz? Então, quando eu saio do meu trabalho, o sentimento é esse. Tenho prazer no que eu faço, gosto do que eu faço. Eu me sinto feliz quando eu saio, né? Mesmo em decepções. Às vezes tem momentos que são decepções, às vezes são momentos felizes, mas eu saio realizado daquilo que eu faço, como palhaço. E depois que você se tornou realmente um palhaço, você acha que você lida melhor com as emoções, com as coisas ruins que acontecem na sua vida, com possíveis recomeços que sejam necessários? Sim, com as emoções talvez não, porque né, tem emoções que só cabem ao momento, né? Então a gente é ser humano, como todos, mas no dia a dia lidar com algumas coisas, o palhaço me ajuda muito. Tem essa consciência de dizer, vai dar certo, vai dar tudo certo. Deu agora errado, mas vamos reconstruir, vamos mexer, porque o circo faz isso com a gente, né? Cai, vamos nos levantar e vamos recomeçar de novo. E como diria a minha pastora Ali, né, ela sempre fala para mim, se tu é craque em recomeçar a tua vida de novo. Então a gente tem que recomeçar sempre assim. Né? E a gente tem que recomeçar e a gente tem que parar muitas vezes. A gente vai dar uma pequena pausa. Essa primeira parte que a gente falou com o professor Ed foi muito legal, mas tem ainda uma segunda parte. E nessa segunda parte da conversa vamos falar sobre o papel do circo e do palhaço na educação. Como a arte pode ensinar valores, desenvolver o corpo, a mente e principalmente o coração. Aguardo você, a gente já volta. Até já!